vou pedir para o Felipe orar, colocando este tempo diante de Deus. E também quero pedir para orar pela Esther, minha irmã, e a Andréia. Elas não estão muito bem de saúde. Elas não testaram o Covid, mas elas estão bem, assim, sabe? Estão com muitas dores, estão com muita náusea. Já foram no médico, mas eu quero colocar a vida delas diante de Deus, tá? Oremos com o Felipe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós aqui estamos, Senhor, reunidos nessa classe, nessa reunião, para que, Senhor, porque nós desejamos, Senhor, aprender mais da Tua Palavra, desejamos entender quais são os ensinamentos que o Senhor tem para nós, Senhor, através do Amém. livro de Obrigada, Mateus. Deus. Então, que o Senhor nos inspire, que o Senhor abra nossas mentes para que possamos entender, para que essa palavra, Senhor, encontre espaço em nossos corações, Senhor. E que Amém. nós aqui te agradecemos por cada vida que está aqui, que tirou um pouco do seu tempo para se reunir conosco, Senhor. Que possa ser Obrigada, Pai. abençoado por tudo que aqui seja falado. O Senhor Amém. também esteja juntamente com as irmãs Esté e Andréia, nessa condição de saúde que elas têm. Nós sabemos, Meu Senhor, Deus. que o Senhor é Meu o Deus Deus. Em nome de de toda a Jesus. saúde, que tem todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor vai fazer a tua vontade, Senhor. Nós cremos no teu poder. É isso Amém. que nós pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Sobre as ações de Jesus, quais foram as ações, começando, tá? Não pegando lá do fim, mas numa sequência lógica do capítulo. Quais foram as ações de Jesus que você anotou, que chamou a sua atenção, que você fez uma observação detalhada, porque você foi impactada, porque você foi impactado? Quais seriam? Podem participar. Abram seus microfones e falem, por favor. Quais foram as ações de Jesus que chamou a sua atenção, que tocou a sua vida? No primeiro dia, não é Jesus é rejeitado na sua terra? Hum. Eu fiquei, Certo. Quem mais? Obrigada, Cris. Quem mais? eu fiquei pensando no Gesareno, que antigamente eu chamava de Gadareno, Eu que também. Eu eu também fiquei chamava de pensando que uma gadareno. pessoa, fiquei refletindo bastante, quando uma pessoa ela tem problemas espirituais, ela deve sofrer dor, muita É dor, verdade. porque ele gritava, ele quebrava as correntes, que eu ficava pensando que ele queria ser livre daquilo, mas ele não tinha não tinha como procurar uma libertação, não tinha quem libertasse ele, né, naquela época, né? Porque às vezes ele poderia ter achado até que poderia ser uma enfermidade, né? Ou até mesmo um problema psicológico, mas não tinha acesso a essas ciências naquele tempo. E ele gritava, não tinha quem o ajudasse. E quantas pessoas hoje
a gente acha que sofre dessas perturbações, o quanto que essas pessoas devem sofrer e não conseguem se libertar. Então, a possessão demoníaca deve trazer dor, porque ele gritava, se cortava, arrebentava as correntes, e quando os demônios entraram nos porcos, os porcos não aguentaram, que eles preferiram se jogar e se matar. Então, a possessão demoníaca é muito sofrido para a pessoa. Por isso que eu senti que Jesus, quando vê essas pessoas, quando vê as pessoas nessa situação, ele sente muita compaixão por essas pessoas, porque ele sabe o que a pessoa sofre, né? Chega ao ponto da pessoa se matar, de tanto sofrimento que a pessoa sente e ninguém entende, porque a medicina não tem remédio, o psicólogo não tem como ajudar, é uma coisa que está acima do psicólogo, acima do médico. Então, a dor é tão forte para essas pessoas que elas acabam se matando, como os porcos se mataram, né? No precipício. Então, eu fiquei pensando essa semana nessa situação das pessoas, que devem existir muitas pessoas no planeta Terra nessa mesma situação, com a mesma intensidade ou com uma intensidade menor, uma possessão demoníaca menor, mas deve existir. Por exemplo, não tão forte como o gadareno, né, que ficava sem roupa, que se cortava, mas a pessoa deve sofrer menos, mas deve existir muita gente assim. Eu fiquei pensando muito nisso nessa semana. Amém? Amém, verdade. Há uma hipótese de que muitas pessoas que estão nos manicômios, elas são atormentadas por espíritos malignos e sofrem mesmo. Obrigada, irmã Kátia. Mais alguém? Eu estava lendo aqui, né, sobre aquilo que Jesus fez no capítulo 6, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi a instrução de Jesus para os seus discípulos. Sim. E Jesus, né, chama eles e dá toda a instrução. E uma das coisas que Jesus disse para eles, para não levar, né, várias coisas, para eles não levarem acúmulo, né, de coisas que fossem atrapalhar, né, o trabalho que eles iriam fazer. E às vezes a gente leva tanta bagagem na nossa vida, né, e esquecemos a principal. E eu aprendi isso dentro desse texto. E às vezes, ao redor, né, por exemplo, na vizinhança, às vezes você fala do amor de Deus para alguns e as pessoas rejeitam. E ele, nesse texto, ele fala para você sacudir, né, a sandália dos pés. O propósito dos apóstolos, né, e Jesus explicando ele, deles irem e pregar o evangelho. E às vezes a gente chega, prega, convida para ir na igreja, fala de Jesus, entrega uma literatura, e às vezes as pessoas não querem. No caso aqui, o Espírito Santo é que faz a obra. Às vezes a gente leva, né, a semente, mas outros é que vão colher os frutos. Então, você tem que descansar no Senhor, né? E receber as orientações e colocá-las em prática e deixar que o fruto compete ao Espírito Santo do Senhor. Obrigada, irmã Vani. Eu também penso que Jesus deu aquelas instruções do que levar e do que não levar, porque eles andavam em caminhos desertos, muitas vezes, e ali eles poderiam ser também vítimas de assaltos. Então, Jesus, além da bagagem em excesso, também estava
protegendo a vida deles, né? Evitando, assim, que eles fossem atacados por assaltantes, como foi no caso do samaritano lá, né? Da vítima do samaritano, né? Mais alguém quer contribuir? Eu também penso, Martinha, que nesse caso, essa orientação de não levar muitas coisas também tem essa questão da dependência de Deus, né? De você depender de Deus para disseminar o evangelho também. É verdade. Obrigada, Valéria. Boa observação. É mesmo. Porque a gente, como missionário, a gente tem essas experiências, né? Que Deus supre todas as coisas. Todas. Nada falta para a gente. Mais alguém quer contribuir? Boa noite. Boa noite. Eu estava estudando aqui, né, a minha moda, que eu não estava muito entendendo o que era para fazer, mas na questão da multiplicação, quando Jesus estava ali, ele entendeu que, mostrou para o povo que não era somente, né, o alimento espiritual, mas também eles precisavam do alimento físico, né? Então ele sentiu a necessidade do povo e pediu para que dessem de comer. Então, ali, os discípulos querendo despedir, né? Jesus ali via que, como ele estava cansado, ele já tinha ensinado o dia inteiro. Imagina aquelas pessoas ali que estavam ao redor, né? E outro momento também é a questão da oração, né? Como Jesus se dedicou ali à oração a noite inteira, mesmo estando cansado, como diz a palavra de Deus, né? Esgotado, mesmo assim ele buscou ali a face do Pai durante a madrugada. Nós devemos também, né, aprender com Jesus, né? Muitas vezes a gente, né, não para, né, para ter esse momento íntimo com Deus, né? E ali nesse texto a gente aprende com Jesus essa prática, né, da oração. Obrigada, Kelly, por observação. Eu creio que Jesus, depois daquele dia de cansar, de tanto trabalho, tão cansado, talvez até esgotado, ele sabia que ele encontraria conforto, renovação nos braços do Pai. Por isso ele foi para a montanha, para o monte, orar. E a gente sabe também que as orações, elas renovam as nossas forças. Muitas vezes nós estamos abatidos, cansados, e depois de um momento de oração, a gente se levanta recuperado. Mais alguém quer contribuir com o seu aprendizado? É verdade. Obrigada, Cris. Boa observação. É assim que nós devemos viver, né? Jesus está dando para nós o modelo, o exemplo de como nós devemos ser cristãos e também como filhos de Deus. Mais alguém? Boa noite. Boa noite, Sônia. Paz. Amém. Então, o que também me chamou a atenção aqui, que já aconteceu comigo, que Jesus, ele sempre manda a gente ir de 2 em 2 para anunciar o evangelho. E eu estava indo fazer visita, eu sozinha, porque ninguém queria ir comigo. Aí, um dia, Deus usou uma irmã, ela nem sabia, nós começamos a conversar, e ela estava contando o testemunho dela, que não é bom a gente andar sozinho. Sempre é bom estar de 2 em 2, vamos fazer uma visita, onde a gente for, né? Para anunciar o evangelho. Eu prestei atenção, foi nessa parte aqui, que a gente nunca deve ir sozinho. E Jesus manda a gente ir de 2 em 2. Isso. E tem um texto na Bíblia que diz, né, que se
Eclesiastes, né, fala que se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso mesmo, é verdade. Então, é isso mesmo. Obrigada, irmã Sônia, pela participação. Amém. Amém. Alguém mais quer enriquecer nosso momento com a sua experiência com Marcos, capítulo 6? Eu quero contribuir. Quero contribuir dizendo que eu observei que tem uma passagem ali que diz uma frase curtinha, que Jesus saiu dali. Não é porque ele não tinha mais nada para fazer, pode ter certeza, porque, com certeza, se ele ficasse ali, ele continuaria trabalhando todos os dias e o dia todo. Mas ele saiu dali porque Jesus, como nós estamos vendo, ele tem um propósito: fazer a vontade de Deus. Então, Jesus, ele sempre vai primar, não apenas pela necessidade, mas se aquela necessidade vai cumprir o propósito da sua vinda, que é fazer a vontade de Deus. Nós vimos que Marcos, ele descreve, assim, não muito detalhado, como nós vimos em Mateus e João, a rejeição de Jesus e João Batista. Eles foram rejeitados. E nós vimos que tanto um quanto o outro eram admirados. Eles eram admirados pelo povo. João Batista era até admirado pelo o líder religioso, o líder romano, que agora me fugiu o nome dele. Quem pode me ajudar? Herodes? Isso mesmo. Então, Jesus também foi rejeitado pelos líderes religiosos e João Batista foi ali rejeitado pela esposa do irmão de Herodes, que era Filipe. E todos dois nós vimos que essa rejeição custou-lhes a vida. E nós vimos que os discípulos de Jesus, eles acompanharam Jesus o tempo todo, e ali havia o ensinamento antigo dos principais líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes ensinavam, eles estavam sempre ensinando, os mestres da lei estavam sempre ensinando, mas a perspectiva de Jesus era diferente da perspectiva deles. Jesus estava trazendo o evangelho do reino de Deus, um evangelho que trazia uma filosofia diferente daquela que eles estavam acostumados. Uma filosofia que vivia dentro de uma lei, que eles acabaram se tornando legalistas. E agora Jesus vem. Muita gente pensa que Jesus aboliu a lei, mas Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu a lei, toda a lei. E eu ainda devo cumprir a lei. Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mentira. Tudo eu tenho que cumprir. Mas Jesus cumpriu toda a lei e ali ele inaugurou um novo e vivo caminho da obediência, que nós podemos e devemos andar por ele. E nós vimos que, mesmo com um pouquinho de atraso, os discípulos, eles compreenderam, por fim, através dos milagres, através de todas as ações de Jesus,
eles compreenderam que Jesus, ele sim, era o Messias. E nós vimos, na semana passada, a declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vimos os ensinamentos de Jesus e as ações de Jesus recheadas de sabedoria, e as suas ações marcadas pelo poder divino, pelo poder que vinha de Deus. E isso era difícil para aquelas pessoas compreenderem e aceitarem, porque eles olhavam para Jesus e via nele o filho de Maria, e eu olhava para ele e via nele o filho de José, o carpinteiro. Então era muita crise para aquelas pessoas olharem para Jesus e aceitarem e compreenderem que nele, que na pessoa dele repousava a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Mas, irmãos, isso é muito maravilhoso quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para o profeta Isaías. Ele já havia predito que a linhagem de Jessé, que lá da linhagem de Jessé, os atos divinos acompanhariam. Vamos ver? Isaías 11, de 1 a 4. Sabedoria e poder estão intimamente ligados à descendência de Jessé. E nós sabemos que Jessé, pai de Davi, e sabemos que há uma promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, leiam. Quem achou, pode ler para nós. Abra o microfone e leia. Isaías. Amém. E nós não vimos isto se cumprir literalmente na vida de Jesus quando ele esteve aqui? Mas essa é uma promessa messiânica. Ela será totalmente cumprida na segunda vinda de Jesus, quando ele se assentará no trono de Davi, conforme Lucas registrou. E lá ele governará todas as nações, todos os povos da terra. E a base do governo de Jesus é essa aí que nós acabamos de ler em Isaías 11, de 1 a 4. Interessante também observarmos que Marcos, na sua narrativa, ele usa de uma sinceridade peculiar quando ele afirma que Jesus não poderia fazer muitos milagres na cidade dele, entre o povo dele. Por quê? Porque lá faltava o elemento principal para um milagre ser gerado e acontecer. Não bastava apenas a autoridade de Jesus, porque nós sabemos que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as enfermidades, sobre todas as doenças, sobre a natureza. Mas
era necessário um elemento muito importante: a fé. A fé, ela gera uma atmosfera para que o milagre aconteça. Eu quero pedir para você olhar. Vamos olhar aqui alguns textos bíblicos, que nós também vamos ver aquilo que foi observado, que Jesus enviou 2 a 2, um modelo, um método. Atos, capítulo 13, verso 2. Nós vimos que Jesus ensinou esse modelo e a igreja primitiva seguiu esse modelo. Então, eu creio que este modelo é um modelo para nós, do Departamento de Missões, de Evangelismo. Nós devemos seguir esse modelo, irmos sempre de 2 em 2, para termos experiências muito melhores e maiores. Quem quer ler? Atos 13, verso 2. Eu posso ler. Atos 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí, então, está falando quem foi? Saulo e Barnabé. Isso. Então, Paulo e Barnabé, eles andavam juntos nas viagens missionárias. Atos 15, verso 39, mas só a parte B. A parte A, os irmãos podem pular. Atos 15, 39b. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Isso. Então, aí nós estamos vendo quem? Marcos e Barnabé. Isso, Marcos e Barnabé. E no Atos 16, verso 6. Faltou o nome deles. Quem tem o nome deles aí? A minha também não tem. Na minha tem. Aqui fala que foram... Ai, peraí. Fugiu. Atos 16, 6. Não estou achando aqui. Mas a gente sabe que é um modelo bíblico que Deus deixou e que a igreja deve observar
para que sejam evitados alguns constrangimentos, não é verdade? Depois eu vou achar e vou mostrar para os irmãos o texto que fala do outro nome. É que eu só anotei a passagem, não coloquei o nome. Então, nós vimos que Jesus andou um tempo ensinando os discípulos, passou um tempo capacitando os discípulos. Mas depois que ele viu que eles estavam preparados, Jesus os separou de 2 em 2 e os enviou para levar a mensagem, para levar os ensinamentos que eles haviam aprendido. E nessa caminhada de Jesus, nós vimos que um sentimento muito lindo acompanhava Jesus o tempo todo. E nesse texto de Marcos, capítulo 6, diz que quando ele chegou do outro lado, ele encontrou um povo que parecia um rebanho que não tinha o pastor. E aí a gente se remete ao Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Jesus ali, ele vê um povo que está necessitado de um senso de unidade. Ele também vê que há uma carência de objetivos na vida daquelas pessoas e que também eles precisavam de uma liderança que os amasse, uma liderança que não explorasse eles, mas que guiasse em amor. E nós vimos Jesus olhando para aquela multidão. Olha, irmãos, era muita gente, era 5.000 pessoas. Você é capaz de imaginar 5.000 pessoas ao ar livre? E Jesus ali, com os discípulos, eles eram 12. Com Jesus, 13. E agora ele precisa alimentar aquelas pessoas, como a Kelly disse. Não só apenas o espiritual, o alimento espiritual, mas também eles precisavam se alimentar depois de andarem o dia inteiro, depois de serem ministrados o dia todo. Eles também precisavam comer. E interessante, quando a gente lê essa passagem, que os discípulos, que Jesus fala, né, dê para eles de comer. E eles falam, nós vamos precisar de 200 denários de dinheiro para poder alimentar esse povo todo. Aí eu fui pesquisar quanto é um denário. Vocês tiveram curiosidade de ver quanto é um denário? O que é um denário? O denário... Um dia de trabalho. Como? Um dia de trabalho. Corresponde. Um dia de trabalho. Mas ele era uma moeda. Ela era uma moeda romana. Ela era uma moeda romana de prata, que equivalia a cerca de 30 cruzeiros. Hoje eu não tenho noção de quanto seria, porque a nossa cultura é diferente daquela cultura lá. Mas dá para a gente imaginar quanto de dinheiro era necessário para alimentar 5.000 pessoas. A gente pode imaginar. E aí também a gente pode imaginar o tamanho do milagre que Jesus fez. Quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu para aquela multidão. Eu fico imaginando a mesma cena da ceia,
quando Jesus partiu o pão, a gente vê ali Jesus, ele sendo representado. O seu corpo foi partido por nós. E ali Jesus, ele pega aquele pão, ele olha para o céu e ele ora. E havia, naquele tempo, uma oração entre os judeus. E essa oração era assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fazes a terra produzir pão. E depois desta oração, ele parte o pão, dá para os seus discípulos, que distribui pela multidão. Mas também tem uma curiosidade aqui. Quando Jesus fala para eles se organizarem, vocês percebem como Jesus era organizado? Ele fala, ó, sentem-se na relva verdinha, eu imagino. Sentem-se aí. Mas sentem-se da seguinte forma, de 50 em 50, de 100 em 100. Irmãos, sabe qual a curiosidade? A curiosidade aqui é que Jesus, ele dividiu aquelas pessoas no formato de um banquete do Império Romano, aonde as pessoas eram assim agrupadas para serem bem servidas. Agora você imagina essas pessoas assentadas ali no chão, agrupadas de 100 em 100 e de 150, grupos de 50 e 100. Parece dá a ideia de um canteiro, né? Canteiro de pessoas. Um canteiro que Jesus realmente estava ali semeando a melhor de todas as sementes, a semente da compaixão, a semente da solidariedade. Pois quando ele pergunta o que nós temos, o que vocês têm, e Filipe diz que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Então Jesus agora está dando para aquelas pessoas a oportunidade de compartilhar aquilo que eles têm. Então nós vemos aqui mais um princípio do reino de Deus: compartilhar aquilo que temos, para que ninguém tenha falta de coisa alguma. Se nós olharmos o livro de Deuteronômio, nós vamos ver ali como é que o mundo, como é que as nações, como era que a nação de Israel, que seria o modelo de governo para as outras nações, deveria se ajudar de uma tal maneira que nunca houvesse pobre, miserável na terra de Israel. Porque Deus ali tem um modelo de governo. Então Deus tem esse ensinamento para nós da compaixão, de nós olharmos as necessidades das pessoas. Aqui também, nesse episódio, nós vemos uma semelhança entre o maná, quando o povo saiu do Egito no deserto. Eles também não tinham o que comer. E Deus mandou um maná. Vamos ler Êxodo, capítulo 3, verso 4, e Marcos 14, 62. Êxodo 3, 14
e Marcos. Três. É. Isso. Agora nós vamos ver Marcos 14, 62. Respondeu-lhe Jesus: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Amém. Então, nós vemos aqui o episódio de Jesus quando ele estava andando sobre o mar. Depois que ele desceu da oração do monte, ele olhou e ele viu, porque o mar da Galileia, na verdade, é um lago. E as pessoas, você não ficou curioso assim, como que eles chegaram lá do outro lado rápido? E eles estavam no barco, porque o lago não é tão largo, não é tão grande. É grande, mas não é tão grande. Então, dá para se avistar o barquinho andando, dá para ver as pessoas ali. E aí a multidão correu. E ali ela foi se agrupar e chegaram primeiro do que eles, porque remando é muito mais difícil do que correr. Remar é mais difícil do que correr. E ali Jesus viu, né, os seus discípulos já cansados, trabalharam o dia inteiro, andaram o dia todo. E agora estão dentro do barco e estão com dificuldade de remar. Você lembra, ou você já ouviu alguma vez alguém dizer que Jesus não andou sobre o mar, mas que ele andou numa parte rasa? E que outras pessoas dizem que ele andou sobre as pedras? Alguém já ouviu isso? Eu não ouvi, não. Não? Até as pessoas falam assim, vou te ensinar o caminho das pedras. Eles dizem que Jesus não andou sobre o mar, que Jesus andou sobre as pedras. Aí saiu esse ditado, eu vou te ensinar o caminho das pedras. Mas esse próprio texto mostra para nós que Jesus, ele andou realmente sobre o mar. Porque o texto nos diz que os discípulos, não o reconhecendo, achou que ele era um fantasma. E só um fantasma que poderia andar sem afundar. E lá, quando você vai lá, como eu tive a oportunidade de ver, é muito profundo o lago, o Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia. Então, Jesus, ele vê seus discípulos em dificuldade e ele vai andando rapidamente, ao ponto de quase, eu acho que ele fez uma brincadeirinha ali. Vou passar por eles. Mas aí olhou e ele falou, ele olhou para eles e viram que eles estavam amedrontados. E ele falou, sou eu, não temas. Quando Jesus falou, sou eu, ele estava se identificando com Êxodo 3,14, quando Deus disse que eu serei conhecido como eu sou. Quando eu visitei lá, o meu guia, o Gabriel, ele disse que quando Jesus mandou Pedro e os outros discípulos jogarem a rede do outro lado do barco,
que eles puxaram do lado direito, né, que eles puxaram e que veio a rede cheia de peixes. E eles contaram ali 152 peixes. E essa quantia em números, e a gente sabe que o número também é letras, e letras são números no hebraico. Estava dizendo, eu sou. Então, Jesus, em vários momentos, ele se apresentou como o próprio Deus. E isso, com certeza, deixava aqueles homens, aqueles líderes, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, muito indignados. E isso custou a vida de Jesus, ele se identificar como Deus. Mas e para você? Como que você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem o reconhecido como o Filho de Deus? O Filho do Deus Altíssimo? Quem é Jesus para você? Vamos orar? Eu vou pedir à irmã Sônia para nos levar a Deus e agradecer por esse tempo, porque Jesus, ele se apresentou para nós também. E que nós possamos confiar nele, usando todos os princípios. Eu quis deixar esse principal, esse princípio da compaixão, porque tem o da fé, porque tem da autoridade. Nós já falamos delas, desses princípios, mas a compaixão aparece mais uma vez. E aqui mostra para nós que nós devemos ser solidários. E a nossa aplicação é crer somente. Devemos crer em Jesus. Devemos crer, confiar em Deus em toda e qualquer circunstância e não deixar que nada nos abata. E continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar com a irmã Sônia? Abra o microfone, irmã Sônia, por favor. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Tu és. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado a todos aqueles que estão nessa reunião, para nós aprender mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, esses ensinamentos, né, tudo que o Senhor viveu, que nós também possamos colocar em prática, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que nós, Senhor, possamos sempre, Senhor, mostrar às pessoas, ó Pai, que Tu é o autor e consumador da fé, e que sem fé é impossível te agradar, Senhor. É verdade. Senhor, abençoa, Senhor, tuas filhas, os teus filhos que estão nesse grupo. Amém. Continua capacitando a tua filha para nós aprender mais um pouquinho mais a tua palavra. Obrigada, amém, Senhor, por estes momentos, Senhor. Só tenho que te agradecer. Abençoa os teus filhos. Abençoa em tudo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque até o dia de hoje o Senhor tem me sustentado e me ajudado. Amém. Eu creio que também o Senhor tem ajudado todos os seus. Amém. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém. 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 Obrigada porque vocês compareceram. E na próxima semana nós vamos estar trabalhando, é a 6ª semana, nós vamos estar trabalhando Marcos, capítulo 7, até o capítulo 8, verso 21.
São 3 dias apenas. Como você deve fazer? Você deve fazer o seguinte: você lê todo o texto de uma vez só, como você recebeu uma carta. Aí depois você depois que você lê o texto, você olha a primeira parte do texto, o início dele. E ali vai surgir uma pergunta. E aí você formula essa pergunta para o texto e ele vai te responder. E você vai ver que, a partir desta formulação, desta primeira pergunta, outras perguntas surgirão à medida que você vai retomar a leitura. E o próprio texto irá responder a cada QQOPC. Quem, quando, onde, porquê, aonde, qual foi a resposta, qual foi o resultado, por quê. Então, você faz as perguntas e o texto responderá para você. E quando você lê essa apostila, você vai se surpreender. Por quê? Porque todas as perguntas aqui contidas, você terá respondido só na sua observação. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu faço assim, eu vou fazendo assim, olha. Deixa eu pegar dessa semana. Eu escrevi aqui, ó, Jesus é rejeitado. Aí eu escrevi, o que Jesus ensinava? Foi a pergunta que eu achei do texto. Ele ensinava os princípios do reino de Deus. O próprio texto te dá a resposta. E aí você vai ver o seguinte, que a Bíblia explica a própria Bíblia e que ela é coerente. Quando você responder uma pergunta, você vai lembrar de outros textos que não estão em Marcos, mas que responde aquela pergunta também. E aí você vê como a palavra de Deus ela é coerente e que ela explica a si própria. Entendeu? E aí, depois que eu faço essas observações, através das perguntas, aí eu escrevo lá, aplicação, princípio. Aí eu vejo o princípio que Jesus usou. Se ele usou de autoridade para fazer o mar acalmar, aí eu escrevo autoridade sobre a natureza. Quando ele usou o poder para ressuscitar, aí eu escrevo autoridade sobre a morte, poder sobre a morte. E aí ele ressuscitou. Então, eu vou fazendo. E aplicação? Qual é a aplicação? Então, eu olho lá e vejo o que ele ensinou, e aí eu digo o que eu devo responder para Deus. Aí eu digo que a minha aplicação sempre é uma ação minha em resposta ao aprendizado daquele dia. Então, aqui eu escrevi assim, o princípio do terceiro dia, vou ver aqui do último dia, o princípio do 4º dia que a gente está falando. É a compaixão
Ele também teve autoridade sobre os elementos naturais, que ele partiu o pão, e também de liderança, que ele organizou o grupo para tanto ir para pregar o evangelho, como também ali para alimentar. Então, ele deu um princípio ali também de liderança. E qual foi a aplicação? Eu devo ser sensível às necessidades e também eu não devo temer quando a escassez chegar, porque Jesus multiplicou o pão naquele dia e pode multiplicar hoje ainda em dia. Hoje para mim também, para você também. Então é assim que eu faço. Cada dia. Primeiro dia eu leio o texto e ali faço a pergunta. A primeira pergunta, ela é muito importante. E se você fizer uma pergunta bem clara, as demais vêm em sequência também bem clara e o texto responderá para você. Pois não, Felipe? Então, alô? tá. É porque eu ouvi seu som aqui, aí eu pensei que você está falando. Eu agradeço por você ter vindo mais uma vez, e qualquer dúvida é só me chamar, ou colocar lá no grupo. Vou deixar aberto lá para você também marcar a sua presença. Tá bom? I love you muito vocês. Até a próxima semana. E uma boa noite, um excelente final de semana.